santa e gloriosa palavra. Eu quero cumprimentar os nossos irmãos e amigos que estão através da internet participando conosco dessa reflexão da palavra de Deus. É a sua Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor de Atibaia, no seu culto de oração e ensino da palavra de Deus. E esta noite, se Deus permitir, nós estaremos trazendo uma reflexão cujo tema é paciência e perseverança nos conduz à vitória. Glória a Deus. É um assunto de tão grande relevância, pois paciência parece que é algo que está em falta nos nossos dias. Nós entendemos até que, em função do avanço tecnológico, do avanço da ciência, cujo tempo para as coisas acontecerem são reduzidos. Hoje se planta, se colhe mais rápido, vai se preparar um alimento, se cozinha com muito mais rapidez, e no serviço, do dia a dia do serviço, o avanço tecnológico acabou reduzindo o tempo, até mesmo nos animais que são criados hoje, eles crescem mais rápido, chegam mais rápido ao tempo de serem abatidos. Então, em todos os segmentos da nossa vida, o tempo para que as coisas aconteçam, em quase tudo, acabou se encurtando bastante. E com isso, a paciência está em extinção. Mas na obra do Senhor, e na nossa vida espiritual, é necessário ter paciência. Glória a Deus. Mas não só paciência, é preciso também perseverar. Não adianta ter paciência e relaxar. Não adianta ter paciência e abrir mão dos seus compromissos. Não adianta ter paciência e ser descuidado. Então precisa paciência e perseverança para alcançarmos a vitória. E nós estaremos lendo um texto na palavra de Deus que serve como base para essa nossa reflexão. Então eu quero convidá-los que abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler, fazer uma leitura reflexiva e responsiva do verso 4 ao verso 14. Eu vou ler os versos pares e os demais irmãos, juntamente com o não aparecido, estarão lendo os versos ímpares, e assim nós vamos concluir a leitura desse texto sagrado. São Mateus, capítulo 24, versos de número 4 ao verso de número 14. Glória a Deus. Vamos fazer, então, compassadamente, a leitura da palavra de Deus. E Jesus, respondendo, disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros,
e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Amém. Glória a Deus. Pode ocupar o seu assento. Nós temos lido esse texto sagrado, que é um texto muito rico, falando da fidelidade de Deus para cumprir as suas promessas. Fidelidade no quê? O Senhor Jesus, o próprio Deus, através da sua palavra, nos diz que nós iremos morar nos céus com Ele. Capítulo 14 de São João, nós lemos aquele texto sagrado quando o Senhor Jesus diz aos seus discípulos e apóstolos: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito: vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Esse é apenas um dos muitos textos bíblicos que falam, aleluia, da volta do Senhor Jesus. Se você tiver também depois tempo, interesse, vá lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Lá você vai encontrar também o Senhor Deus usando o apóstolo São Paulo, falando sobre o arrebatamento da igreja, quando ele diz que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E aí ele começa a contar detalhes, como será o arrebatamento da igreja. Ele diz que os que estiverem vivos não precederão os que dormem, porque o mesmo Deus descerá com alarido e voz de trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor para encontrar com Ele nas nuvens. E assim, nós poderíamos citar muitos e muitos outros textos bíblicos que relatam este episódio, a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Mas o tempo passa, e a própria palavra de Deus diz, Deus usa o apóstolo São Pedro para dizer que muitos se levantariam, como tem se levantado, dizendo: olha, desde que os nossos pais morreram, se ouve falar disto. E esse texto que nós lemos começa no versículo de número 4, começa dizendo, o Senhor Jesus dizendo: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Aleluia. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Então, Jesus está dizendo: olha, tenha cautela, porque vão surgirem pessoas e fatos, pessoas e circunstâncias, que vão de alguma forma tentar enganar você, ludibriar, tentar fazer com que você perca a esperança. Por isso que o nosso tema hoje é paciência, começa com paciência. Aleluia. O escritor aos Hebreus, ele diz também que depois de haver desfeito tudo, alcanceis a promessa.
Glória ao nome do Senhor, aleluia. E eu tenho certeza que Deus está falando com pessoas que têm vivido preocupadas com tantas coisas que têm acontecido, e o texto sagrado que nós lemos, ele faz um resumo muito preciso das coisas que haveriam de acontecer e que de fato estão acontecendo. Mas o Senhor Jesus começa dizendo: olha, tenha cautela, porque alguém vai querer te enganar. Aleluia. Quem sabe, alguém que está nos ouvindo já está sendo cooptado por alguém, por um mensageiro de Satanás para lhe enganar, para fazer com que você desista, fazer com que você não tenha paciência de esperar. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Mas o seu Deus fala através da sua palavra: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. E ele começa dizendo, no verso a seguir: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então aqui, Jesus está dizendo, olha, surgirão, como de fato tem surgido, aproveitadores, aleluia, querendo ocupar o lugar de Cristo, querendo ser o Salvador, o Redentor da humanidade. E a palavra de Deus diz assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado, aleluia, para que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Em nenhum outro há salvação. Aleluia, porque só Jesus cumpriu a justiça de Deus. Só Jesus pôde enfrentar esse mundo sem pecado e morrer no meu e no teu lugar. Então, cuidado com aqueles que han surgido, ou que têm surgido por aí. Surgirão e já têm surgido. Talvez alguns não digam eu sou o Cristo, mas vai dizer, não, a salvação é por aqui. O caminho é este. Aleluia. Então Jesus diz, tenha cautela para que ninguém vos engane. Como é que surgem esses aproveitadores? Como é que surgem esses que vêm em nome do Senhor Jesus? Aproveitando ou explorando as circunstâncias que nos cercam. Aleluia. Muitos deles querendo encurtar o caminho, encurtar o tempo. Aleluia. Por isso que eu disse que é necessário paciência. Aleluia. Porque a palavra de Deus é a verdade. Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho, só é Ele. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Então, se as circunstâncias são adversas, não abra mão dEle, aleluia. Tenha cautela para não ser enganado. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Então ele diz, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Quem sabe o Senhor Deus está falando com alguém que está enganado. Ele está falando com você para você despertar, aleluia, para você se acordar, aleluia, porque o Salvador é Jesus, não existe outro. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Mas a palavra de Deus continua dizendo, ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então aqui o Senhor Jesus estava falando das circunstâncias que cercam o mundo no dia de hoje. Guerra e rumores de guerra. E aí o nosso tempo não nos permite ir a muitos detalhes, mas certamente o Senhor Jesus estava dizendo aqui de muitas guerras. Nós tivemos há um período no nosso universo que ele era caracterizado por
uma guerra que eles chamavam de Guerra Fria. Era uma guerra que não tinha arma, mas era uma guerra que destruía diplomaticamente. São guerras. Hoje existem muitas guerras. Hoje existe guerra em todos os sentidos falando. E que existem guerras armamentistas, guerra com armas de fogo, mas existem guerras ideológicas. Existe tanto tipo de guerras. Aleluia. E o Senhor Jesus já disse, olha, vocês ouvirão de guerra, verão guerras e ouvirão de rumores de guerra. O que é rumores de guerra? Esse rumor de guerra são as guerras psicológicas, que elas existem em nosso meio. Aleluia. São as guerras que estão minando a mente, a segurança humana. Aleluia. Muitos vivem com medo de tantas coisas. E nessa guerra psicológica, enfermidades têm surgido. Todos aqui conhecemos o pânico do medo. O que é isso? São guerras psicológicas, que o inimigo levanta e traz verdadeiras enfermidades. Tem pessoas que têm medo de sair de casa. Aleluia, tem medo de tudo e de todos, se assusta com tudo e com todos. Aleluia, mas está previsto na palavra de Deus. Ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Mas voltemos para o versículo 4. Porém, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Essas guerras, esse rumor de guerra, ele vem trazer insegurança, incerteza. Aleluia, para que você se desvie, para que você tire a sua confiança do Senhor nosso Deus e da sua palavra. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Mas o Senhor Jesus está dizendo, tenha cautela, é mistério que tudo isso aconteça. Aleluia, mas a minha vinda é certa. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Independentemente de tudo isso que acontece e vem acontecer, eu virei para buscar a minha igreja. Aleluia, para levá-la para ir morar comigo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Diz ainda o verso seguinte: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Aleluia. Não é o retrato do que nós estamos vendo, do que nós estamos convivendo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Porque, aleluia, diz o verso de número 6, ouvireis de guerra, de rumor de guerra, porquanto se levantará, verso 7, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Aleluia. A palavra de Deus é mais precisa do que nós imaginamos. Quando o Senhor Jesus estava falando assim de nação contra nação, reino contra reino, Jesus não estava simplesmente se referindo a poderes constituídos, mas ele estava indo muito mais adiante. Nação contra nação, reino contra reino, são os desencontros que existem até mesmo entre as famílias. São reinos contra reino, nações contra as nações. É bem verdade que também no plano macro, no plano maior, as nações também não se entendem. Mas não é só isso que o Senhor Jesus estava falando, não. Jesus estava referindo às nações, mas estava referindo a toda essa instabilidade que o mundo vive nos dias de hoje. Aleluia. Em outro texto, o Senhor Jesus fala de pai contra filhos, filhos contra pai. São nações contra nações, reinos contra reinos. Aleluia. Mas no meio desse turbilhão, Jesus disse, tenha cautela, não seja enganado. Aleluia. Continue confiando. Aleluia. Tenha paciência. Aleluia, porque tudo isso vai passar. A palavra de Deus se cumprirá.
Jesus voltará para buscar a sua igreja, para levar aqueles que confiarem nele. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Ele diz mais ainda no verso 7, haverá fome. Um dos grandes problemas que o mundo enfrenta hoje é o problema da fome, aleluia. E nós todos os dias lemos nos noticiários, dizendo, olha, existem tantas pessoas abaixo da linha da pobreza, existem tantas pessoas passando fome, e não é falta de alimento, não, aleluia, porque enquanto uns passam fome, toneladas e toneladas de alimentos são jogadas fora, são incineradas, são desperdiçadas. O que é isso? É só o cumprimento da palavra de Deus, aleluia. Nós sabemos que os governos desenvolvem políticas públicas para resolver o problema da fome, aleluia. Dinheiro não falta, mas a fome continua porque é cumprimento da palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Por mais incrível que pareça, nós encontramos pessoas morrendo de fome no meio de muitos alimentos. Nós temos o nosso Brasil, um país farto, aleluia, mas não é difícil você sair nas ruas, encontrar mendigos com fome pelas ruas aí, aleluia, porque tudo isso é cumprimento da palavra de Deus, não é falta de alimento, é cumprimento da palavra de Deus, aleluia. Ele fala, haverá fome, aleluia, e pestes, aleluia, pestes. Também, a ciência tem se multiplicado, os recursos têm aumentado, aleluia. Capacidade dos homens de criar medicamentos, de criar soluções para os problemas, essa capacidade tem se multiplicado assustadoramente, mas não impede que as pestes tomem conta das nações. Nós estamos saindo agora mesmo de um momento de uma pandemia, aleluia, onde muitas pessoas com dinheiro, com recurso, morreram, aleluia. As nações, as autoridades ficaram batendo cabeça, um acusando o outro, um querendo, puxando de um lado, outro puxando do outro lado. Tudo isso é simplesmente cumprimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Ela se cumpre independentemente de qualquer circunstância, do homem querer ou não querer, de acreditar ou não acreditar, de aceitar ou deixar de aceitar. É a palavra de Deus, glória ao nome do Senhor, aleluia. Então ele disse, haverá pestes, aleluia, terremotos em vários lugares, também isso, aleluia, nós estamos vendo e convivendo no dia a dia, cumprimento da palavra de Deus. Eu volto ao verso 4, Senhor Jesus, acautelai-vos para que ninguém vos engane. A palavra de Deus está se cumprindo a todo dia, a todo momento. É hora de termos paciência, de esperar no Senhor. É hora de termos paciência, de estarmos aguardando a volta do Senhor Jesus. Aleluia, porque Ele breve vem para buscar a sua igreja. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então o nosso tema é paciência e perseverança. Tenha paciência, mas persevere servindo ao Senhor, persevere fiel ao Senhor, não se deixe de forma alguma influenciar pelas circunstâncias que cercam, pelos fatos, por mais verídicos, por mais reais que eles sejam. Ninguém pode dizer que a pandemia não existiu, ninguém pode dizer que terremoto não existe, ninguém pode dizer que guerras, rumores de guerra não existem, tudo isso existe, aleluia, mas tenha paciência e persevere servindo ao Senhor, aleluia, porque Ele vem para buscar a sua igreja, e se você estiver preparado, perseverante, você vai subir com Ele, para estar para sempre com Ele, glória ao nome do Senhor, aleluia. Mas o texto sagrado continua falando, todas estas coisas, o verso de número 8, mas todas estas coisas são
princípio das dores. Aleluia. O que o Senhor Deus está falando através da sua palavra? A situação está difícil, mas vai piorar mais ainda. Aleluia. Vai ficar pior ainda. Aleluia. E quando, pastor, que isso vai ficar pior? Quando acontecer o arrebatamento da igreja. Diz-nos a palavra de Deus que quando a igreja for arrebatada, vai ser instalado aqui no mundo um período chamado período da grande tribulação. E o que nós vemos hoje será café pequeno para o que vai acontecer na grande tribulação. São apenas os princípios das dores. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Então não procure ser enganado. Aleluia, porque muitos dizem, não, mas o mundo sempre foi assim. Aleluia, o mundo sempre foi assim, isso sempre existiu. Não, a palavra de Deus é que é a verdade. Glória ao nome do Senhor. E ela se cumpre ipsis literis. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mas vamos ver. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Glória ao nome do Senhor. Isso não está acontecendo? Está acontecendo. Aleluia. Em todos os quadrantes do mundo, aleluia. Aqueles que querem ter compromisso com Deus, ou que têm compromisso com Deus, na verdade são odiados, são chamados, classificados como pessoas integralistas e tantos outros pseudônimos que eles acabam dando para essas pessoas. Aleluia. E diz assim o texto, o versículo que nós lemos, então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Aleluia. Ser-vos atormentado e matar-vos-ão. Essa expressão aqui tem dois sentidos. Atormentado, aquele que quer servir a Deus, quer ter uma vida de santidade, já é atormentado. Aleluia. Mas fala matar-vos-ão. Aqui fala da morte física, mas fala também da morte psíquica. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Infelizmente, nós vamos ter que pôr uma pausazinha, porque a nossa hora já foi, mas nós vamos continuar meditando nesse texto sagrado, quem sabe no próximo culto. Mas, na verdade, aleluia, esta é uma realidade que nós estamos vivendo. Glória ao nome do Senhor. Atormentados e matar-vos-ão, aleluia, e serei odiado por todas a gente por causa do meu nome. E a gente vai encontrar, hoje, existem até mesmo projetos, leis, planos humanos para odiar, para atormentar, aleluia, para fazer calar aqueles que querem servir ao Senhor nosso Deus. Mas tudo isto são apenas os princípios das dores. Mas volto ao verso 4 que nós lemos: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Quando nós entramos nesse particular aqui, o engano tem sido muito grande. Muitos dizendo, não, evoluiu, a mente humana evoluiu, as concepções evoluíram, e é por isso que tem que ser assim: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que o Espírito Santo continue falando forte e poderosamente em vossos corações. E se Deus permitir, nós vamos continuar falando sobre esse tema, paciência e perseverança para alcançarmos a vitória. Aleluia, o tempo é de ter paciência e de perseverar aos pés do Senhor Jesus, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja,
para irmos morar com Ele nos céus. Se você foi abençoado com a mensagem, com essa reflexão, encaminhe para os seus amigos. Aleluia, para que eles também possam serem abençoados. Se você não fez ainda a sua inscrição em nossa página, YouTube, Instagram, Facebook, AD Belém Atibaia, faça a sua inscrição. Aleluia. E você estará então, quando fizer a sua inscrição, aproveite para acionar o sininho. Aleluia. Porque assim que nós tivermos uma nova reflexão, você estará sendo avisado para participar conosco. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Amém.